Graças a Deus, meus irmãos, nosso texto hoje está em Hebreus, capítulo 12, eu vou ler o verso 1 e 2, tá? Diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A gente vive em um mundo barulhento, né? E que o tempo todo aí, se a gente não se concentrar, ele nos distrai e a gente corre o risco de se embaraçar aí com coisas que são aversivas e estranhas às coisas de Deus, né? Sentimentos, ideologias, tentações, ambições, cobiças, todas essas coisas, elas nos pressionam praticamente o tempo todo. E a gente tem o grande desafio de viver como cristão, que busca a pureza, né? E a santificação em um mundo que a palavra de Deus nos ensina que jaz do maligno. Isso não foi diferente com Jesus. Ele teve que enfrentar um mundo com um sistema que resiste fortemente aí e se opõe àquilo que é santo, né? Ele teve que suportar o peso do pecado e a pressão dos pecadores. Esse mundo tenta constantemente suprimir aí e deter a verdade pela prática da injustiça. Romanos capítulo 1 fala isso. E que com frequência ele nega, né? A verdade de Deus, se rebela contra Deus. O nosso grande desafio é exatamente esse, é estar no mundo sem que o mundo esteja na gente, aí se infiltrando e nos fazendo aí se conformar com seus padrões. Essa é a grande questão para nós, não se contaminar. Isso para um cristão pode ser muito desconfortável, mas é exatamente esse o nosso desafio. A gente precisa se lembrar que nós estamos envolvidos numa batalha. Em Efésios 6, a gente tem ali a descrição disso, né? Paulo vai dizer que nós temos um inimigo, temos uma luta, temos uma armadura. Isso significa que o texto contempla exatamente uma circunstância, né? A condição de uma guerra mesmo. E o intuito é exatamente esse, mostrar pra gente que a gente precisa estar concentrado nessa militância, nesse engajamento, nesse sentido, né? É importante lembrar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os poderes espirituais da maldade. Ou seja, não são as coisas naturais e físicas diretamente. E eu aproveito aqui para dizer, não é contra partidos políticos, movimentos ideológicos, políticas identitárias apenas. Pode até ser, mas antes é contra as forças do mal que operam por trás dessas coisas, né? De todo esse sistema aí contrário aos princípios de Deus. Eu estou dizendo isso só para aproveitar aí por conta desse conflito, a gente tem vivido aí uma tensão muito grande, né? E nociva no âmbito da política, e que parece que não tem fim, e só tem trazido danos aí para o nosso país e tem confundido muitos cristãos que acabam entrando aí na dança, né? Mas a gente não pode esquecer disso. Nossa luta é contra os poderes dominadores deste mundo presente, né? Desse século presente. Enfim, esse mundo pode ser muito hostil para nós. A única forma da gente superar isso e se livrar dos riscos, né, e perigos de viver em meio ao mundo caído é se a gente se concentrar e estiver focado em Deus e naquilo que Ele diz. Esse texto vai mostrar para a gente, esse texto de Hebreus, que o pecado, que é o maior obstáculo aí para um cristão, tem um grande potencial de distração, tá? E ele pode atrapalhar a gente na nossa caminhada. Mas ele também vai mostrar como a gente pode se livrar disso, né? E vai dar aí as motivações para nós. O texto diz assim: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A gente acaba aí de sair do capítulo 11, né? E ali no capítulo 11 de Hebreus é apresentado para a gente a galeria dos heróis da fé. Após o autor trazer aí esses homens e mulheres que foram homens e mulheres de Deus, ele vai trazer para nós a imagem, né? A imagem aí para os seus leitores das nuvens que se perdem no céu quando a gente olha para o horizonte, sabe? Quando você olha para o céu e você olha assim para o horizonte e vê as nuvens se perdem ali no horizonte. É como se ele estivesse dizendo, olha, assim como as nuvens enchem e preenchem o céu até onde a gente pode ver e para além disso, assim nós temos aí os exemplos de pessoas, homens e mulheres de Deus que testificam a favor da fé em Deus. Assim como um caso, né, em tribunal ganha força quando se tem testemunhas que vão corroborar a respeito do caso,
o autor está fazendo aqui exatamente isso. Ele está querendo convocar testemunhas, apresentar testemunhas a favor da causa da fé. E isso traz força, né, para essa fé que a gente professa e que o autor está se referindo ali no texto. Ele vai continuar dizendo: desembaraçar significa se livrar do pecado, né, e tudo aquilo que durante a caminhada aí tenta te agarrar, prender você. Podemos pensar aqui na figura de um atleta que está tentando correr aí entre pessoas, né, que ficam puxando ele, tentando segurar ele. Ou então um maratonista tentando correr com bagagens, né, e coisas presas nas pernas aí, ou ao seu corpo. A ideia é exatamente essa: o pecado nos embaraça e atrapalha o nosso desempenho e tenta nos impedir aí com distrações. A gente precisa se livrar dele, né, se desembaraçar aí do peso do pecado que nos assedia. O texto diz: corramos com perseverança. Nada faz menos sentido do que a gente entrar em uma corrida se não for para ganhar, né? Entrar em uma guerra, em uma luta, se não for para a gente dar o máximo da gente e ir até o fim, né? Para vencer mesmo. Se não for por isso, não faz sentido. Correr com perseverança aqui no texto significa assumir a fé com determinação e coragem, né? Disposto a ir até o fim, não deixando nada aí distrair a gente desse propósito. Tiago vai dizer que nós não somos aqueles que retrocedem e olham para trás. Antes a gente é daqueles que perseveram até o fim. Por isso ele diz que a perseverança tem ação completa. Aí então o texto segue, né, e diz sobre o propósito, né, o modelo e o segredo disso tudo aí. Vai apresentar Cristo para nós, olhando firmemente para o autor e consumador. Isso quer dizer que a gente tem que ter os olhos fixados, presos em Jesus, como quem tem uma única ambição e desejo, né, e corre aí freneticamente. Por isso não se permite distrações e busca aí de um jeito obstinado. E para terminar, a motivação para isso é que assim como Jesus passou pelo sofrimento, né, e tristeza, mas alcançou alegria e recompensa, enfrentou a humilhação e o desgaste, mas alcançou a glória eterna aí com honrarias e máxima exaltação, nós também, ao assumir aí a fé com determinação, também alcançaremos. A conclusão, meu irmão, é que nós não estamos entregando as nossas almas, né, a troco de nada, para no fim de tudo aí a gente ser pulverizado e desintegrado no vazio, depois de ter gasto as nossas vidas e toda a nossa energia. Não é isso não, meu irmão. A grande recompensa, e o texto vai dizer que comparado com a alegria proposta, as lutas e a ignomínia, né, a vergonha, o sofrimento, é fichinha. Eu me lembro aqui do texto de Paulo, em Romanos capítulo 8, 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E tem também Colossenses capítulo 3, verso 4, Paulo diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A grande recompensa, meu irmão. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela carta aos Hebreus, esse livro tão precioso que nos ensina, ó Deus, lições tão importantes. Obrigado por essa devocional de hoje, que nos chama a atenção, ó Deus, e nos lembra que nós estamos vivendo num mundo que com frequência tenta tirar a nossa atenção, o nosso foco do Senhor, e é isso que o peso do pecado tenta fazer, nos assedia, né? Tenta nos atrapalhar no propósito aí de seguirmos ao Senhor e de lutarmos pela fé. Ajude-nos, Deus, com determinação e até o fim, sendo perseverantes, ó Deus, correndo com determinação, dispostos, ó Deus, a vencer essa batalha, essa luta na qual nós estamos engajados, e que a Sua palavra nos ensina que nós já somos vitoriosos, que o Senhor já venceu por nós. Livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos da tentação, dos perigos, dos problemas, que a gente, como cristão, que busca a santificação, busca agradar a Deus, estamos expostos aqui nesse mundo tão hostil às Suas coisas. Dá graça para nós, ó Deus, e ajude a gente com fé e com motivação acreditar, ó Deus, nessa recompensa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Que com certeza o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que o Senhor há de revelar e manifestar em nós. A gente segue crendo, ó Deus, confiando no Senhor e pedindo a Sua graça para que o Senhor nos fortaleça. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe.